Ora então, muito bom dia, boa tarde, quem for ver o vídeo, boa noite. Portanto, o Sporting venceu na Reboleira por 3 bolas a 0. E foi um jogo que me irritou muito no aspecto, desde o 11 inicial, mas que de certa forma até percebo, mas depois a inércia dentro de campo e fora dele, digamos que me fez-me um bocadinho de confusão. Acho que podíamos ter feito um jogo mais bem conseguido, certo que vences por 3-0 e nesta altura do campeonato, o que interessa é tu vences as tuas partidas. Ponto. É tu vences os teus jogos. Não é? Se fores campeão, ninguém vai se lembrar de jogaste bem, se jogaste mal, se geriste mal, se geriste bem, se mexeste de forma errada na equipa ou não. Sem grandes demoras. Sem grandes demoras. Portanto, o Sporting começou com Rui Silva na baliza, Diomando, Quaresma, Inácio, Mateus Reis, Felicíssimo, Debaste, Fresneda, Trincão e Ocas e Kenda. O primeiro problema está aqui, aonde? Tendo em conta as nossas ausências, Morta lesionado, suspenso, peço desculpa. Morita lesionado, Bragança e por aí fora, João Simões. Tivemos que ir com o Felicíssimo com o miúdo no meio campo. Fomos de Mateus Reis à esquerda pela expulsão e respectiva suspensão do Max e fomos de Fresneda à direita. E aqui teve um dos problemas. Porquê? O Estrela atuou num bloco muito baixo, linhas muito juntas, e a ideia do Estrela era muito cedo se viu ao que vinha, que era uma equipa muito forte fisicamente, uma equipa a abusar até do jogo físico no que toca ao momento de pressão e ao momento de tentativa de recuperação de bola, a tentar tirar proveito de transições e, sobretudo, o que é que o Rodrigo Pinho conseguia fazer quando recebia a bola costas para a baliza e se conseguia se virar ou não para lançar Fábio Ronaldo, para lançar Kikas ou meter no Alan Ruiz para tomar a decisão. Fora isso, tentar tirar proveito de qualquer bola parada, fosse lançamentos, livres, cantos, o que seja. Logo, o Sporting teve algumas dificuldades a entrar no bloco central. Ok, o Sporting teve algumas dificuldades a entrar no bloco central. À exceção dos meios 5, 10 minutos, em que há aquele lance aqui entre Jóqueres e Kienda que permite o remate de Jóqueres, depois novamente um lance pela direita, em que há o aparecimento de Mateus Reis dentro da área. O Sporting foi tendo muitas dificuldades em conseguir, não só quando tinha a bola, acelerar a velocidade dessa mesma circulação, e muito se deveu ao Felicíssimo, porque o miúdo, pá, lá está, o miúdo atirado, digamos, aos lobos, ou até aos leões, se querem colocar desta maneira, derivado das circunstâncias, e tivemos um Felicíssimo que teve momentos em que teve bola, tinha espaço para conseguir decidir, acelerar com bola, fazer progressão com bola, até perto da grande área do Estrela Amador, provocando assim a incerteza no adversário, e nem isso fez. Muitas vezes tinha espaço para fazer uma recepção orientada, que já orientaria a equipa de outra maneira, acelerando, lá está, a circulação de bola. E o Sporting nunca conseguiu fazer isso com o Felicíssimo. O Sporting teve um problema, foi-se notando muito disso ao longo do jogo, foi, a não ser com as movimentações de Jóqueres fazendo as típicas diagonais, arrastando sempre ao central exterior do lado esquerdo, ao central exterior do lado direito, ah, aparecendo muitas vezes a fazer cruzamentos, faz pelo menos 2 cruzamentos na primeira parte. Só que depois nós tivemos um problema. Vamos imaginar, Jóqueres estava com a bola, há um lance que o Jóqueres está aqui com a bola, aparece aqui Trincão e aparece aqui. Aparece aqui. Espera aí, que isto aqui está ao contrário, que isto aqui é para falarmos a seguir. Aparece aqui, por exemplo, Fresneda. Mas o que é que faltou aqui, por exemplo? O que é que faltou aqui, por exemplo? Faltou o aparecimento de um dos nossos médios que façam movimentos de ataque à grande área. Que nem o Debas tem essas características, nem o Felicíssimo, muito menos, tem essas características, certo? Em que nós temos esse problema, que nenhum dos nossos médios consegue fazer estes movimentos de entrada, de ruptura na grande área do adversário. Se o Debas tem outras características que nos dão coisas positivas, a leitura de jogo, a capacidade de passe, a encontrar aqueles elementos sempre entre linhas, o Felicíssimo nunca teve o movimento sem bola que poderia acrescentar, nunca com bola acrescentou. O Sport teve muitas dificuldades nesse aspecto. Ok? E o outro problema, e a tal questão que eu vou falar do ser conservador. Se já sabíamos que Mateus Reis iria jogar por causa da expulsão de Max e não há Nuno Santos, e o Rui Borges acho que não está muito para aí virado para TGNI, entrar de Fresneda, tendo em conta o que ia ser a postura do Estrela no jogo, de certa forma criou um handicap ao próprio Sporting. Porque o Sporting tentava entrar pelo corredor central, onde estava a ter dificuldades, e o Estrela, onde estava o nosso benefício, era sempre aonde? Corredores, certo? Era sempre ter. O Sport tinha sempre espaço, ou por aqui, ou por aqui. Há um ou outro movimento no início da partida de Mateus Reis a fazer isto e o que anda mais por dentro, ou ao contrário, Mateus Reis mais por dentro e o que anda aqui, mas foi só de pouca dura. E o Sport estava extremamente previsível nos corredores.
porque quer Kena, quer Trincão vinham muito dentro, mas depois quer Mateus, quer Fresneda, nos seus respectivos lados, tinham muitas dificuldades em criar superioridade, fosse num toque e foz, né, num dito 1-2, fosse no desequilíbrio propriamente dito numa vertente individual. E o Sporting foi-se arrastando, foi tendo incapacidade de criar estes equilíbrios, foi tendo incapacidade de acelerar a velocidade de circulação da bola e foi tendo um Sporting muito previsível na primeira parte. Para vocês terem uma ideia, o Sporting na primeira parte faz 3 remates, ok? O que vai à baliza é o de Iocas logo aos 1 minuto e meio e depois tem o outro remate que, pronto, que é do Mateus Reis que vai ao posto. E pronto, ficou por aí, depois há mais um remate, já não sei de quem. Isto foi o Sporting na primeira parte. O Sporting não pode ter a ser este, e esse ser conservador que eu falo, que vem desde o balneário, ok? Que vem desde o balneário, com a entrada do Fresneda em campo. Okay, se o Mateus faz algum sentido, o Fresneda não faz. Depois é aquela questão: nós estamos a jogar com meio campo que não nos dá, ou que não tem características de movimentos de ruptura para dentro da área, de movimentos de desequilíbrio. Olhem, por exemplo, o que o Morita fez contra o Famalicão, por exemplo. Naquela primeira parte, sobretudo. Nós não entramos com meio campo com isso. Logo, se não temos esse meio campo com essas características, temos de trabalhar o jogo de maneira diferente, sobretudo a partir dos corredores, em que os nossos alas têm que ser extremos. E os nossos ditos extremos, se calhar, muitas vezes vão estar mais por dentro, fazendo esses desequilíbrios, porque os extremos, os alas extremos, provocam uns 1 para 1, os nossos extremos estão mais dentro, podendo criar ligações, podendo criar triangulações, aproveitar as dinâmicas do Iocas, os movimentos de arrastamento do Iocas, depois os nossos ditos, vamos chamar os nossos extremos a serem 2-10, a aproveitarem esse mesmo espaço. E o Sport teve muitas dificuldades. Para vocês terem uma ideia, o Sport só teve um período verdadeiramente pressionante. Foi nos últimos 5 minutos com a expulsão do Estrela. E a expulsão, de certa forma, abriu-nos ligeiramente o jogo. Como era natural, Fresneda saiu para entrar Geni foi para extremo, que ainda veio para a ala direita. O que é que o Sporting ganhou? Verticalidade e imprevisibilidade com os movimentos de Geni à esquerda, verticalidade e imprevisibilidade com os movimentos de Kenda à direita. Trincão não fez um bom jogo, Kenda também não fez um jogo por aí além, apesar do bom gol, e o Sporting acaba por chegar à vantagem ao minuto 52. E aqui vem o meu outro problema. Expulsão do Estrela aos 34, gol do Sporting aos 52, só voltas a mexer aos 85 minutos depois do 2-0 de Kenda. O Sporting faz 1-0 e literalmente, novamente, a questão de ser conservador em demasia, de estamos a ganhar 1-0, vamos aqui fazer a circulação de bola e pouco mais. Não faz sentido para mim. Deveria ter sido gerido de outra forma. Eu entendo, estamos na reta final do campeonato, temos que preocupar sobretudo em ganhar os jogos, seja com nota artística ou não, como diz o JJ, mas há certos contextos, certos jogos, que se não fizermos as coisas ligeiramente de maneira diferente, podemos ter problemas. E este jogo foi um exemplo, podia ter sido um exemplo desses, porque o Estrela a única coisa que tentava era ter aproveito de qualquer falta que ganhasse no meio campo ou de qualquer lançamento para meter a bola na área, e podia ter acontecido um infortuito nesse sentido. Portanto, o Sport faz o 2-0, o 1-0, desculpem, pelo Iocas, penalti aos 52 minutos e só voltas a mexer aos 85. O Trincão fez um jogo extremamente apagado. Podia muito bem ter saído mais cedo, por volta dos 60, metia-se o Arder, por exemplo. O Felicíssimo, que não fez um bom jogo, aos 60 minutos já não estava com a componente física lá sequer. Já não conseguia acrescentar-se o pouco que estava a acrescentar pela componente física. Só saiu aos 90 minutos depois do 3-0. Ou seja, o mais que me irrita do jogo de ontem foi o quanto o Sporting foi conservador em demasia num jogo que tinha tudo a seu favor, teoricamente, antes de começar o jogo, e entrou bem até, e aquele gol do Jokers, no Campeonato podia ter até, de certa forma, aberto a partida, mas depois fizemos uma primeira parte numa questão de alguma incompetência. Tiramos benefício de estarmos contra 10 e o Estrela ficou ainda mais com o bloco fechado e ainda mais incapaz de sair. Fazemos 1-0 e sabendo que o Estrela com 10, mesmo que arriscasse alguma coisa, tentar tirar proveito disso, mesmo assim nunca o fizemos. E nós se calhar temos que começar a pensar, e o Rui Borges tem que começar a pensar que há certos jogos que nós podemos gerir fazendo o 2-0 e gerindo a seguir, e não estando a ganhar 1-0 e gerir, certo? Porque este jogo, o contexto que o jogo nos deu, com a expulsão do Montoya, deu-nos um jogo para gerir um jogo totalmente de maneira diferente. O treinador foi extremamente conservador em demasia. Desde a entrada do Fresneda desde o início, o Jani naturalmente tinha que entrar em campo. Fazemos 1-0, depois só mexer aos 85. Não faz sentido. Não faz sentido. Se o nosso meio campo é incapaz de acrescentar em termos de ofensivos, com bola ou nas imediações, ou dentro até da própria área do adversário, temos que tirar proveito dos nossos, termos a qualidade que temos nas alas. Quer nos alas, onde metemos lá extremos, e quer nos nossos ditos extremos, ou médios alas serem colocados dessa maneira.
Não faz sentido. O Arder entrou e teve uma fome de bola que teve extremamente forte nos movimentos. É ele que acaba por contribuir para o 3-0 com o remate fora da área, a tabelar bem com o Gyökeres. Porquê é que não entrou mais cedo? Porque iria permitir ser um Arder se calhar mais fixo, um Gyökeres a fazer na mesma os movimentos, e depois um Arder a beneficiar desses ditos movimentos, das ditas diagonais que o Gyökeres tanto faz, ou ao contrário. Okay? Alguns aspectos positivos. A boa entrada do Jenny. O Jenny foi jogar para o corredor esquerdo e teve muito bem. Deu verticalidade, deu opção por fora na largura ou por dentro. Atenção que o Jenny estava a jogar na esquerda. O Jenny teve muito bem nesta questão interior. Aquela jogada que tabela que Inácio, que é o Inácio, mete no Gyökeres, Jenny, e lá está, é aquilo que eu digo. O Gyökeres fez isto, ok, já não era o Miguel Lopes, vocês percebem. O Gyökeres fez isto, o Jenny fez isto. Extremamente inteligente, entrou muito bem na partida, deu-nos mais imprevisibilidade no corredor, permitiu que o Mateus subisse mais e aproveitasse melhor o espaço que o Jani provocava. Muito bem. Destacar também aqui o Edu, regresso ao Edu, ao 11 titular, teve muito bem em todos os duelos, não perdeu praticamente nenhum, muito assertivo. Diomande, enquanto o Rodrigo Pinto esteve em campo, foi o melhor a lidar com ele. O Rodrigo Pinto teve muitas dificuldades a lidar com o Diomande. O próprio Inácio também teve bem no campo defensivo, não tão bem no passe. O Sporting, também um aspecto positivo foi a forma como o Sporting conseguiu pressionar melhor e impedir as saídas do adversário, ou seja, soube sempre onde pressionar, quando e quem, quer na organização ofensiva do adversário, quer o adversário a sair em transição. O Sporting teve muito bem nesse aspecto defensivo, teve mais sólido, não houve tanto espaço entre linhas, sobretudo ali entre a linha defensiva e a linha do meio campo. Nota-se que a equipa está confortável, digamos, nesta base de 3-4-3, que depois é tudo dinâmicas, são trabalhadas, porque o Sporting, na primeira parte, muitas vezes estava a construir assim. O Sporting, na primeira parte, muitas vezes estava a construir assim. Okay? Estava a construir a 4, com o Debasta a baixar para o lado de Omando, Dedo um bocadinho mais lateralizado, o Inácio um bocadinho mais à esquerda e o Mateus a subir ligeiramente um bocadinho. Ok? Mas fica aqui na retina o excesso de conservadorismo de Rui Borges, que não pode acontecer. Por exemplo, com o Rio Ave, esta quinta-feira, Taça Portugal, temos que entrar na máxima força possível para resolver a eliminatória com o resultado o mais positivo possível, para pensarmos numa segunda mão e aí sim rodarmos. E não esta questão de sermos conservadores. Vamos jogar em casa. Ok? Portanto, irrita sobretudo essa tal questão do conservadorismo que tivemos, que não fez sentido. Pá, obviamente, para finalizar, Iocas fez mais um jogo monstruoso. Diagonais centro-direita, centro-esquerda, a encarar os adversários, a fazer menos de arrastamento, a galgar metros com bolas. Jogou muito bem em apoio, fartou-se de ganhar a frente aos adversários, a segurar e libertar para o Trincão, para o Kenda, para o Geni. Muito forte. Uma energia. Os sportinguistas tanto se queixam da gestão do Gyökeres ou da gestão das lesões, não se podem queixar da gestão do Gyökeres. Muito, muito bem feito. O homem está a voltar, está no seu pico de forma novamente. Venha aí o jogo de quinta-feira.